Olá a todos. O meu nome é Luna Alves, eu sou pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil e vou apresentar um pouco para vocês sobre o nosso trabalho de levantamento de superfície submersa como ferramenta de apoio à navegação no Amazonas. Antes de apresentar o trabalho propriamente dito, eu gostaria de agradecer a organização do Encontro de Trânsito, agora em sua terceira versão, já parabenizando pela grandeza que o evento tem se tornado. E agradecer também a atenção de cada um de vocês que está aqui assistindo a essa apresentação do nosso trabalho. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Luna Alves, pela Michele Pitarello, pelo Bernardo Oliveira e pelo Luiz Fernando Fernandes. É uma equipe multidisciplinar onde a gente tem tentado começar a entender um pouco sobre um canal muito importante na hidrovia de Solimões e o Amazonas. E a gente vai apresentar, eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Sem dúvidas, a navegação fluvial ela é o principal modal de transporte de cargas no Amazonas. O estado do Amazonas, assim como grande parte da bacia amazônica, ela tem essa característica onde grande parte de todo o transporte é realizado através das hidrovias. E nesse contexto, a hidrovia Solimões Amazonas ela é considerada a mais importante do país, pelo volume de carga que é transportada e também por sua importância regional. Em 2017, estima-se que 9,8 milhões de passageiros e 3,4 milhões de toneladas de cargas foram transportadas nesse contexto. Considerando tanta importância dessa hidrovia e também desse modal de transporte para a região, é muito importante que essa hidrovia ela tenha uma infraestrutura adequada. Entre diversas ações que podem ser feitas direcionadas a esse tipo de transporte, é muito importante a geração de levantamentos batimétricos. O levantamento batimétrico vai nos fornecer informações a respeito de como é a superfície submersa. Ela vai desenhar o relevo que está abaixo da água naquela região. E esse levantamento batimétrico ele tem diversos usos nesse contexto de transporte fluvial. Entre eles, vai permitir a modelagem hidrodinâmica dos canais, geológica, geomorfológica, além de permitir também o acompanhamento dos processos erosivos ou de assoreamento, de forma a entender a dinâmica daquele canal. Então, nesse caso, um ponto considerado crítico em toda a hidrovia, nessa parte de transporte ali entre Manaus e o Oceano Atlântico, nessa hidrovia ali do Solimões Amazonas, é conhecido como Canal do Tabocal. Se vocês conseguirem observar aí no mapa, essa área conhecida como Canal do Tabocal, ela fica 40 quilômetros abaixo de Manaus, a jusante, né? Então, ela fica próxima à Ilha das Onças e próxima à Ilha do Careiro. É um pontozinho onde, quando o rio começa a descer rapidamente, é o primeiro ponto que é considerado crítico em termos de navegação. É onde os navios começam a ter problema nas passagens em caso de eventos de vazantes mais críticas. Então, nesse contexto, o objetivo desse trabalho, especificamente, foi gerar um modelo de superfície submersa do canal do Tabocal, através do levantamento de pontos batimétricos e depois uma sequente interpolação desses dados a ser utilizado como ferramenta de suporte à navegação nesse trecho. Então, os materiais e métodos que foram utilizados, foi feito um levantamento batimétrico no mês de janeiro de 2020, onde foi utilizado um aparelho perfilador Doppler acústico. É um aparelho utilizado normalmente por nós da CPRM para medir vazão, mas também que uma das informações complementares que ele informa é a profundidade do rio, então foi feito um levantamento utilizando essa informação. Esse ADCP ele é acoplado a um GPS que facilita o posicionamento desse aparelho em relação ao globo terrestre. Foram feitos nessa considerada área de interesse uma série de perfis transversais e longitudinais. Utilizou-se para projeção dessas informações em um sistema geográfico, Datum WGS 1984, utilizou-se a zona 21S. E como são gerados, esse aparelho ele gera para nós pontos de dados, e como são pontos subsequentes, na verdade, diversas linhas, né, de perfil, tanto transversal quanto longitudinal, é importante proceder à interpolação dessas informações para a gente obter informações onde esses dados não foram levantados. Então, foram utilizados dois métodos de interpolação, a krigagem e o topo to raster, que são os métodos mais recomendados para esse tipo de trabalho, com esse objetivo de transformar pontos e pontos subsequentes formando linhas em superfície de levantamentos, né? Então, agora, começando já a falar um pouco dos resultados,
Esse mapa à direita representa todos os pontos coletados, parece que são linhas porque são pontos muito próximos, então acabam formando linhas de informações, né? Foram feitas diversas linhas na seção de seções transversais do rio. Aproximadamente utilizamos como inicial distanciamento de 500 metros entre as linhas, e a partir desse levantamento inicial foram identificados os pontos mais críticos, e aí nesse ponto, nessa área mais crítica, a gente levantou a cada 250 metros. E foram feitos também alguns levantamentos longitudinais no sentido de descida e subida do rio para melhor caracterizar a nossa superfície, né? Então, aqui já tem um exemplo de quais são os resultados que são gerados por esse tipo de aparelho, o ADCP. Cada uma dessas perfis, a gente se considerar de cima para baixo, eles vão indicar de montante para jusante. Então, essa imagem mais acima, ela representa um ponto mais acima do rio. Depois o intermediário e por baixo o mais ajusante, né? Essas cores, elas indicam perfis de velocidade, que são muito importantes para entender a morfodinâmica também dos rios. Não vai ser explorado nesse trabalho devido a ser uma coisa mais curta, né? Mas a ideia é explorar melhor essas informações. Mas o que mais importa aqui em termos de detalhamento do canal, nesse trabalho, é essa linha preta que margeia a parte de baixo, né? Que vai representar para a gente a profundidade do canal. Um primeiro detalhe que a gente já consegue observar aí é que onde está esse retângulo vermelho, ele representa a margem esquerda do rio. A margem esquerda no sentido de visualização que o rio ele está descendo aí, né, de norte para sul. Então, se esse escoamento do rio, a margem esquerda vai ser olhando para baixo do rio, a margem esquerda é o seu lado esquerdo. Então, a margem esquerda indicada aí por esse retângulo vermelho, a gente observa um afunilamento do canal. Ou seja, normalmente os navios eles vêm por essa margem esquerda nesse trecho aí, e chega um momento mais próximo à montante do trecho levantado, onde ocorre o afunilamento do canal, e os navios maiores, quando ele não tem calado suficiente, eles precisam atravessar o que eles chamam de zigue-zague nessa região, já que o canal de navegabilidade mais favorecido ele fica muito estreito, e por isso é considerado ponto crítico. Então, a gente vai explorar mais um pouco esses detalhes depois, mas a princípio a gente tem aí uma visualização 3D do que seria o resultado da interpolação desses dados. Então, à esquerda, nós temos considerando quem está de frente para a tela, né? Vamos colocar aí como letras, né? Na letra A, a gente tem indicado o perfil definido por krigagem, e ao lado, né, a figura B indicando a figura definida por topo de raster. De maneira geral, a gente consegue observar modelos bem parecidos, com alguns pequenos detalhes. Vamos começar explicando o que é em comum dos dois modelos e, ao final, a gente detalha o que tem de diferente. Mas aqui seria uma visão de cima para baixo, como se a gente estivesse vendo de quem está descendo o rio. Então, o primeiro detalhe que a gente observa é essa questão dessa área realmente crítica, né? Que a gente observa ali nessa lateral esquerda, esse canal de navegabilidade, onde chega um ponto que o canal fica muito estreito e os navios vão precisar cruzar por esse ponto que a gente chamou aí de ponto crítico. Então, esse ponto crítico, no dia que ele foi feito o levantamento, esse nível era de 17,92 metros nesse ponto em relação ao nível do mar, e esse ponto crítico ele apresentou uma profundidade mínima ali de 17 metros de profundidade. Na direção leste-oeste, uma largura média de 0,7 km e um comprimento aproximado de 2,5 km, esse trecho considerado como crítico, né? Então, falando um pouco sobre as feições geológicas, para a gente entender como é que funciona a geologia desse canal, a gente tem feições diferentes considerando as diferentes margens do rio. Se a gente pega essa margem esquerda, mais próxima à setinha azul, indicada também pelas setas maiores, azuis também, a gente observa que na margem esquerda é caracterizada por um declive abrupto, que realmente forma esse canal aí mais profundo. Esse declive mais abrupto ele é marcado pelo afloramento de rochas sedimentares da formação alter do chão, que torna essa margem ela mais estável à erosão, então ela é menos sensível aos processos erosivos. Já a margem direita, indicada também pelas setas azuis, em ambos os modelos, elas se apresentam bem semelhantes e indicam um declive mais sutil. Na verdade, ela é uma continuidade das ilhas que estão ali próximas, né? Aí, no caso, a Ilha do Careiro, formada por sedimentos mais recentes, né? Do período quaternário. E a gente observa também que mais a jusante, considerando esse trecho mais abaixo do rio,
uma continuidade dessa ilha que a gente chama de Ilha das Onças, né? Que elas têm um trecho significativo submerso. Então, esse trecho que fica mais alto em termos de modelo aí, que a gente apresenta, ele na verdade é a continuidade dessa Ilha das Onças. E aí, para finalizar, considerando esse trecho mais a montante, a gente vê também um canal um pouco mais alto, menos profundo, né? Que é o que limita o canal esquerdo, que torna o canal esquerdo mais afunilado. A gente observa uma barra de sedimentos que, na verdade, não se tem certeza se é uma barra de sedimentos ou um terraço de rochas relacionados à formação alter do chão. Nesse trabalho inicial, a gente não concluiu em relação a essa feição, mas apresento-se aqui para contemplar o nosso objetivo é mais entender em termos de navegabilidade, mas a ideia é continuarmos estudando para a gente entender melhor as formações geológicas dessa região. E aí, falando um pouco sobre as diferenças entre os modelos de krigagem e topo de raster. São modelos estatísticos, cada um tem sua aplicação, cada um tem suas vantagens e desvantagens. E o que usou-se aqui como forma de avaliação do melhor modelo foi a comparação com resultados já observados na literatura. Então, essas feições geológicas que eu acabei de apresentar, elas são bem parecidas para os dois modelos. O que difere um pouco de um modelo para o outro é a formação observada nesse ponto crítico. Se a gente aproxima um pouco, a gente observa ali que naquela região do modelo de krigagem, é como se fossem dunas, linhas de dunas subsequentes, né? E se a gente observa o modelo gerado pelo topo de raster, já aparece como se fossem uns pequenos morros. Então, a gente não consegue definir estatisticamente qual é o melhor modelo, mas sim com base no conhecimento da área. Então, foram comparados os resultados observados nesse levantamento com o que já existia disponível para a literatura da região. Não é uma região muito explorada ainda, principalmente em termos de foco nessa navegabilidade, enquanto hidrovia, mas já tem diversos trabalhos que citam, né? Então, a gente pegou 2 trabalhos, um de Ani Roberto e colaboradores, que indica o mesmo processo de formação de dunas, ele foi focado mais na região do encontro das águas, e um trabalho também de Almeida e colaboradores, que pegou uma região bem próxima do Tabocal, apenas alguns quilômetros a montante. Nesses 2 trabalhos, observa-se que as feições eles são mais próximas às dunas. Também, se a gente observa um levantamento longitudinal do nosso próprio trabalho, que é essa figura mais abaixo, né, que é como um levantamento que é feito com barco no sentido de descida do rio, a gente observou da mesma forma essas dunas sendo formadas variando de 50 a 200 metros de comprimento, de onda, e de 1,5 até 7 metros de altura. Então, no perfil longitudinal, aproxima-se muito mais a formação de dunas do que aqueles pequenos morros apresentados no topo de raster. Então, finalizando essa parte de resultados, é importante o seguinte: esse foi um primeiro levantamento, e para que esse modelo 3D ele seja realmente um subsídio à navegação no trecho, é importante repetir esse levantamento ao longo do tempo. A gente ainda não sabe como é que essas dunas elas variam ao longo do tempo. Já existem trabalhos que indicam que as dunas fluviais elas podem crescer durante períodos de cheia, alcançando seu pico após o pico de vazão, e depois tendem a crescer em largura, reduzindo a sua altura durante o período de vazante, mas não se sabe ainda a taxa com que isso ocorre. Então, é muito importante a gente repetir esse levantamento ao longo do tempo. A comparação dos resultados pelos modelos estatísticos indicam que a krigagem nos fornece feições mais semelhantes às já observadas em termos de literatura para aquela região. Então, indica que, nesse caso, a krigagem foi mais interessante. E, como resultado final, já mais focado para a questão do transporte fluvial, a ideia é que esse modelo 3D, e aqui no caso a gente escolheu a krigagem porque nos mostrou mais representativo, se a gente tem um modelo robusto, confirmado, com medições repetidas ao longo do tempo, se a gente consegue gerar esse modelo da superfície submersa desse canal, a ideia é que a gente associe as informações desses levantamentos às variações de níveis que ocorrem naquela região. Existe uma estação fluviométrica lá próxima ao canal do Tabocal, a estação de Jatuarana. Então, o acompanhamento da variação desse nível, combinada com esse levantamento, ela pode, num trabalho mais a longo prazo, já que se a gente confirmar realmente o modelo, a gente pode avaliar como a diferença de profundidade no canal, ela responde à variação de nível de rio. Então, se a gente tem todo esse canal ele referenciado em relação ao nível do mar, e temos também o nível do rio ali em relação ao nível do mar, a gente pode variar e jogar diferentes níveis do rio que vai nos fornecer qual a profundidade crítica ali naquele canal.
Então, a ideia é que isso, ao longo do tempo, e na verdade esse é só um primeiro estudo, mas que se torne uma ferramenta de suporte à navegação, porque a gente sabe que é importante todo um planejamento, toda uma gestão daquelas informações para que os navios se preparem em termos de períodos favoráveis ou desfavoráveis, em termos de calado máximo que é possível carregar durante todo o trajeto na hidrovia. Então, é muito importante gerar essa informação e nossa ideia aqui é começar a subsidiar um melhor entendimento de como funciona esse tipo de canal. Então, aí como um exemplo, né, a ideia é, a gente colocou aí dois níveis hipotéticos, né, de como o rio ficaria com um nível bem cheio ou com um nível mais vazio, e a ideia é que a gente sabe para cada nível do rio ali próximo ao tabocal qual seria o impacto em termos de profundidade para a navegação. Então, já finalizando, a gente conclui com esse trabalho que esse levantamento de superfície submersa ela pode ser uma importante ferramenta de apoio à navegação, principalmente nessa tão importante hidrovia, né, que é a hidrovia dos Solimões Amazonas, desde que a gente tenha o cuidado de escolher o método de interpolação mais adequado, isso sempre em comparação com os dados que já existem de conhecimento das mais diversas áreas, né, no caso a geologia, geomorfologia, sedimentologia, inclusive a tectônica. No nosso caso, a crigagem se mostrou mais adequada em comparação às feições observadas, né, pelo modelo. E mais uma vez evidenciando que esse é um trabalho inicial de geração de informação básica, mas que demanda, né, a ideia é gerar um conhecimento inicial para a gente continuar desenvolvendo e entender como é que funciona esse canal. Isso através de repetições ao longo do tempo, né, para a gente entender quais são as variações, como é que essas dunas se movimentam, se elas variam muito a altura, se elas ficam mais críticas no período de vazante ou no período de enchente, para a gente conseguir entender e assim planejar melhor aquela região enquanto hidrovia tão importante tanto para Manaus quanto para todo o estado do Amazonas e também para toda aquela macro-região amazônica. Esse foi um resumo, então, do nosso trabalho, desse primeiro levantamento. Desde já me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. O meu e-mail é luna.alves@cprm.gov.br. Esse trabalho foi conduzido no contexto de um projeto institucional do CPRM chamado Sistema de Alerta Hidrológico, onde a gente monitora diversas das bacias consideradas críticas em termos de eventos hidrológicos ao longo de todo o país. E aí, esse trabalho foi conduzido no contexto do Amazonas, onde a gente tem tomado também o cuidado de não trabalhar simplesmente a cheias, enchentes, que a gente sabe que tem vários impactos negativos associados, mas também a vazante, né? Se a gente pensa nessa questão de transporte e da hidrovia, que é a grande estrada, né? Que eles colocam assim, para a região amazônica, é muito importante focar nesse tipo de conhecimento e a gente entender melhor o nosso solo, né? A base da nossa hidrovia ali, que é essa superfície submersa. Então, qualquer dúvida, estou à disposição através do meu e-mail que está aí na apresentação. Tá bom? Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, né? A atenção em relação a assistir esse vídeo. E qualquer dúvida é só mandar e-mail. Tá bom? Obrigada, um abraço a todos.